Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou passando aqui para dar um recado para vocês. Eu mandei um e-mail para o Luiz Eduardo, o Luiz Eduardo ele respondeu, né? Então, o e-mail do Luiz Eduardo é esse aqui, né? Ó. Bom dia, José Paulo. Com relação à computação, eu vejo a necessidade de uma formação em geral em programação, técnicas de programação e inteligência artificial. Então, eu escrevi para ele, né, perguntando o que ele acharia interessante num curso de matemática aplicada e computacional que os alunos precisassem aprender e quais as técnicas que seriam necessárias, né? E quais seriam as disciplinas relacionadas a essas técnicas, né? Então ele me passou aqui, né? Então seria uma disciplina de lógica digital, algoritmos e estrutura de dados, duas ou três disciplinas, paradigmas de programação, duas ou três disciplinas, né? Que entraria programação estruturada, orientada a objetos, funcional e lógica, uma disciplina de computação paralela, né? Ele está falando aqui que temos um convênio com o LNCC que nos habilita a usar o supercomputador Santos Dumont, uma disciplina de banco de dados e inteligência artificial, duas ou mais módulos, né, ou disciplinas, para contemplar os fundamentos e técnicas mais avançadas de ciência de dados. Uma dúvida, essa proposta é para um curso de graduação? Se for, nós temos um projeto de bacharelato interdisciplinar, do BIT, né? Que envolve matemática aplicada. Ele está aprovado também. Só precisamos de vagas de docente. Tá? Então, né, Então essas são as disciplinas, né, que o Luiz Eduardo sugeriu, né? Que é lógica digital, algoritmos e estruturas de dados, duas ou três disciplinas, né? Paradigmas de programação, duas ou três disciplinas, computação paralela, banco de dados e inteligência artificial, duas ou mais módulos e disciplinas. Então eu incorporei essas disciplinas na dinâmica, né, e coloquei aqui, né, ó. Então eu coloquei uma disciplina de lógica digital. Ele falou duas disciplinas, né, relacionadas a algoritmos e estruturas de dados. Então eu coloquei uma disciplina de algoritmos, uma disciplina de estruturas de dados. Ele falou sobre duas disciplinas envolvendo paradigmas de programação. Então eu coloquei uma disciplina de paradigmas de programação 1, paradigmas de programação 2, a disciplina de computação paralela, bancos de dados e duas disciplinas envolvendo a parte de inteligência artificial, né? Então isso aqui é mais ou menos, né, eu coloquei aqui, digamos assim, mais ou menos o que o Luiz Eduardo tinha sugerido, né? Em relação ao que a Kátia tinha falado na última reunião, eu incluí aqui uma disciplina de álgebra e teoria dos códigos, tá? Então, o primeiro semestre ficaria isso, ficaria lógica e combinatória, matemática elementar 1, lógica digital e matemática financeira, geometria analíticas e vetores, cálculo 1, algoritmos e modelagem de fenômenos experimentais, álgebra linear, cálculo 2, estruturas de dados, matemática superior, modelagem de fenômenos físicos 1, álgebra linear numérica, cálculo 3, paradigmas de programação 1, teoria dos números e criptografia, modelagem de fenômenos físicos 2 e a primeira eletiva aqui no quarto semestre, que seria a distância, né? Então seria programação linear e otimização, equação diferenciais aplicadas, paradigmas de programação 2, cálculo de probabilidades, eletiva 2 e cálculo numérico, programação não linear e otimização, tópicos de análise real, computação paralela, inferência estatística, curvas de superfície e TCC. Aí, sétimo período, inteligência artificial 1, a distância, álgebra e teoria dos códigos, bancos de dados, eletiva 3 e funções de variáveis complexas. Eletiva 4, EDP numérica, inteligência artificial 2, eletiva e modelagem estatística. Ok? Então, com essas 40 disciplinas, né, a gente teria aproximadamente as 2.400 horas que a gente precisa para ter um curso de matemática, né? Então é isso, gente. Então esses são os avanços que a gente teve
até o momento durante essa semana, tá? Um abraço a todos e qualquer dúvida vocês podem me escrever no WhatsApp do grupo do DM.